Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a a arquitetura na Roma do período clássico, né? Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal, porque eu vou ter muito conteúdo bom preparados para vocês. Então, a Roma do período clássico, nós chamamos de período clássico o período da civilização chamada greco-romana, né, que é um período em que a Grécia influenciou Roma na arte e tudo. Então, é o período que chamamos de clássico, né? Bom, como eu falei, né, a Roma teve muita influência da civilização grega, né? Mas eles tinham umas características próprias, né? Os romanos eram muito práticos, né? E eles eram engenheiros, né? Enquanto os gregos, eles construíram grandes templos, com arquitetura maravilhosa, os romanos já eram mais práticos, né? Eles faziam edifícios e tudo mais mais com a praticidade, né? E eles também eram urbanistas, né? Os romanos, cada vez que chegavam na cidade, né, eles construíam a cidade, dividia a cidade assim, uma reta, né, de norte para sul e outra transversal de leste para oeste. E no centro, né, nesse bem centro, onde o encontro dessas duas vias, né, tinha a praça, né, a praça onde tinha os templos, tinha também os castelos, os palácios dos imperadores, quer dizer, a administração da cidade, né? E também o comércio, né? Isso ainda hoje é usado. Muitas cidades, uma grande parte das cidades, são traçadas com esse estilo romano, né? Inclusive Florença. Bom, mas a questão da arquitetura e engenharia romana é muito interessante também. Eles construíram estradas maravilhosas, né? Estradas que geralmente cortavam quase todo o perímetro do Império Romano, quase toda a Europa, porque eles dominaram quase toda a Europa, né? E eram estradas maravilhosas, né? Eram tantas estradas que tem esse termo assim, todos os caminhos levam a Roma. Bom, também construíram pontes, né? E o que é interessante também, monumentos, né? Aquedutos, né? Que são, tá vendo, os aquedutos são construções que levavam água para a cidade, né? Então era feito com esses arcos, uma engenharia muito bonita, além de ser prático, né? Era belo também, belo, né? Ainda hoje tem muitos aquedutos do tempo romano, porque é uma característica também da construção romana, é a durabilidade, né? Muita coisa da época bem antiga de Roma ainda está de pé. Bom, além dessas obras que eles tinham, né? Eles também construíam, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, um dos principais, né, talvez, monumento do período clássico romano, é a Ara Pacis, né, que é um monumento feito em mármore de Carrara. Carrara é uma cidade da Itália. Bom, esse monumento é construído, né, pelo imperador Augusto, né, para festejar o seu triunfo, né, numa batalha que ele teve, né. Então, é um prédio quadrado, é um templo, né? Sobre um pódio, né? Com uma escada na frente e duas portas. Uma porta que dá para o sul e outra que dá para o norte, né? Ele é todo em mármore também, né? E tem as esculturas, né? A beleza além do prédio, vamos dizer assim, é bonito, é todo adornado de esculturas, né? Esculturas de alto relevo, né? Que, no caso, uma das mais interessantes, né? É essa procissão, né? Que é a procissão do dia em que foi inaugurado o templo, né? Quer dizer, o altar, né? Porque a Ara Pacis é o altar, né? Então, essa procissão era a família de Augusto, do imperador Augusto. Você repara que todas as pessoas que estão aí, elas são caracterizadas diferente uma da outra, né? Isso era também um ponto, né, característico da arte romana, da escultura,
é que eles eram retratistas, realistas, né? Eles procuravam colocar mais real as feições das pessoas, né? Então você pode ver, cada um é caracterizado, né? Com a sua própria fisionomia. Tem também, né, em mármore também, figuras da mitologia romana, como nós estamos vendo essa escultura também. Esse monumento, né, ficou durante muito tempo, né, perdido, né, por causa da areia do rio Tibre, né, e foi recuperado e hoje está dentro de uma arquitetura que protege, né, esse monumento, né, e é muito bonito de se ver. Bem, além da Ara Pacis, nós temos também, né, o Coliseu. O Coliseu, que é uma arquitetura maravilhosa, né? O Coliseu foi construído no ano 80 a.C., né? Ele é todo feito com arcos também, né? Com cimento. É um cimento que foi também criado pelos engenheiros romanos, né? Um cimento duradouro, né? E ainda hoje o Coliseu está de pé. A parte que está da ruína do Coliseu não caiu, nem nada, não. Foi no período em que os moradores dessa região tiraram o material do Coliseu para fazer suas casas, né? Mas ainda hoje está de pé, e o Coliseu é o maior anfiteatro de Roma, né? Ele foi construído como uma elipse fechada, né? Porque se você for comparar com os teatros gregos, há uma grande diferença. Primeiro que o teatro grego, o anfiteatro grego, é semicircular. Já o Coliseu já é fechado, em elipse, né? E ele era usado para fazer espetáculo circense, né? Principalmente lutas de gladiadores, né? E ele é um monumento arquitetura tão maravilhosa, que ainda hoje quase todos os campos, né, esportistas, de esporte e tudo mais, são baseados na arquitetura do Coliseu, né? Os estádios que eu estou falando. Bom, tem também o Panteão. O Panteão foi construído em 128 depois de Cristo. O Panteão também tem vamos dizer, uma simbiose, né, da cultura grega com a romana, que nós temos vendo. O Panteão, a entrada do Panteão é como se fosse um templo grego, com colunas, né? Mas atrás tem uma construção cilíndrica, né? Que é a continuação, e essa construção cilíndrica muito robusta, também feito com cimento, e uma invenção também de Roma, né? E com uma cúpula muito grande, muito bonita, né? Que é também chamada de domo. Essa cúpula, né, é fechada e tem uma única abertura para a luz, né? E também para a chuva, né? Que é o ósculo, que é essa abertura no teto, né? Ela está aberta, o Panteão ainda hoje está de pé, né? Depois de mais de 450 anos está de pé, e as pessoas podem visitar, e é maravilhoso, né? Mas outra coisa que é interessante, né, é que nós temos também as basílicas, né? Quando a gente fala em basílica, a gente lembra logo de igrejas, basílicas, tudo. Mas basílica, né, na verdade, basílica significava um prédio romano, né, em que funcionava comércio, também a parte de tribunais e tudo mais. Essas basílicas, né, são geralmente retangulares, né, e era assim como estão vendo aí na planta, dividida em três partes, né? No fundo então essa arquitetura que você está vendo aí foi aproveitada depois. As basílicas romanas se transformaram em basílicas cristãs, né? Porque era uma arquitetura que dava muito certo com o que os cristãos estavam procurando. Bom, mas nós temos também o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo, como o nome mesmo disse, é um arco construído pelos imperadores e quando tinha uma vitória, triunfavam, né? Então eles faziam um arco, né? Arco para marcar aquela vitória, né? E comemorar. Um dos mais conhecidos, também um dos mais antigos, é o Arco do Triunfo de Constantino I. Ele é todo feito em tijolos e tudo mais, uma espécie de construção bem romana, né? Mas adornado com blocos de mármore, onde tem esculturas
muito bonito. Tem duas esculturas, né, que são esculturas mesmo, e o resto são alto relevo, né, em mármore, né, que tinha cenas, de um lado tem cenas do imperador Marco Aurélio, né, dando pão para os pobres, essa cena, e do outro lado tem o imperador Trajano, né, na sua guerra que foi vitorioso contra os dácios, né. Dácios Dácia é Romênia, né, essa vitória dele sobre os romenos, vamos dizer assim. Porque, inclusive, é interessante saber que romeno é porque fala o latim também, né? Fala descendente da língua romana. Não, esse Arco do Triunfo de Constantino, né? Ele foi feito em 315 depois de Cristo, né? Bom, ele, como eu falei, todo adornado com mármore, né? Bom, não tem só isso, nós temos também, né? A coluna, né? Uma coluna de 38 metros de altura, né? Em cima tem uma estátua de bronze, né? Que é a coluna de Trajano. O imperador Trajano mandou construir essa coluna em mármore, né? E em cima tem a estátua dele em bronze, né? Nessa coluna está toda decorada, né? Como se fosse uma história em quadrinho, né? Vai circulando a coluna com a história, né, das batalhas e da conquista de Trajano, conquistou Dácia. A Dácia é atualmente Romênia, né? Então essa coluna é toda decorada com essa batalha. Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então fiquem comigo no próximo vídeo e muito obrigada.